Muita gente deixou a escola cedo. Esse é o caso da Verônica. Só que na ponta do lápis, ela escreveu uma nova história. Voltou para a sala de aula depois de 50 anos. Concluiu o ensino fundamental e acabou de concluir o ensino médio. Parei na década de 70. Eu tinha 12 anos, eu parei por motivo sério, que seria trabalho. Eu tinha que trabalhar porque a vida era muito dura e o acesso ao material escolar era muito difícil. Não tinha oportunidade? Não tinha oportunidade. Os livros, a gente pegava assim, de um colega que tinha um ano na frente, ou você comprava usado, era muito difícil. Não tinha material... o material necessário, assim, totalmente de graça. Com oportunidade, hoje é tudo mais fácil, né? A gente tem acesso a tudo, biblioteca, computador, tem o Enem, né? Que a gente pode estar fazendo aí uma faculdade. Então foi mais fácil. Muito mais fácil. Hoje em dia é tudo mais fácil. Dados do IBGE revelam um atraso na educação brasileira. Metade da população adulta não tem sequer o ensino fundamental. O Brasil tem quase 12 milhões de analfabetos. Os brasileiros que não sabem ler nem escrever correspondem a 7% da população do país. E são a prova de que o Plano Nacional de Educação não atingiu o objetivo, que era a redução da taxa de analfabetismo para 6,5% em 2015. Na outra ponta, a dos que conseguiram se formar em uma faculdade, estão 15,3% das pessoas com 25 anos ou mais. 26% terminaram o ensino médio e 51% ainda cursa ou concluiu o nível fundamental. O grande motivo são as desigualdades sociais, a condição de miserabilidade em que parte da nossa população ainda vive e principalmente a falta de investimentos do governo, que vem cortando sistematicamente a verba de educação, assim como vem cortando a verba de saúde. E então, num país em que seria necessário um investimento maciço, principalmente na área de educação, para que ele saísse da estagnação ou da posição de subdesenvolvido para a posição de desenvolvido, isso é um absurdo, é inaceitável. Enquanto nos países ricos 84% dos estudantes concluem o ensino médio, aqui no país são 63%. Num país em crise como o nosso, em que nós presenciamos a todo momento, né, a negatividade prevalecendo, a corrupção, não é? E então isso não motiva o jovem a buscar o conhecimento, a buscar a educação, não é? Então ele se acomoda e isso é muito grave, porque contribui não apenas para que haja mais analfabetos, mas que surjam cada vez mais os analfabetos funcionais, aqueles que foram alfabetizados ou mal alfabetizados e não são capazes de ler e escrever. E no momento em que necessitam desse conhecimento para poder conseguir um emprego, para se inserir no mercado de trabalho, eles se tornam incapazes, não é? E então, esse é um problema gravíssimo que precisa ser enfrentado. A professora explica que a força de vontade de cada jovem faz diferença e que hoje existem oportunidades para quem quer recuperar o tempo perdido e aprender a ler e escrever. Temos cursos, o EJA, né, que é um curso de alfabetização de adultos, temos várias opções, as escolas estão abertas e são oferecidos vários cursos, o que não há é oportunidade. Muitas vezes, né, os indivíduos que não foram alfabetizados ou que não estudaram na época em que deveriam, na faixa etária em que deveriam estar na escola, eles estão cansados, extenuados no trabalho,
trabalho, muitas vezes trabalho braçal, né? Trabalho corporal, e então fica muito difícil eles acompanharem. Mas eu acredito que com um bom trabalho feito principalmente pelos órgãos governamentais, pelas autoridades, nós teríamos condição de ter todo mundo na escola, porque hoje existem os postos, existe a mídia a nosso favor, existe a informática a nosso favor, que pode ir muito mais longe, né? E levando conhecimento até esses indivíduos que não frequentaram escola quando tinham a idade de frequentar. Um exemplo claro de que basta querer é a Verônica, que não quer parar só no ensino médio. Agora, ela quer cursar uma faculdade. Eu pretendo, no ano seguinte, já estar fazendo uma faculdade, já começar já. Faculdade do quê? Serviço social. E para quem sonha com um país melhor, o estudo faz toda a diferença. A educação reflete no futuro. O grande problema do grande número de analfabetos e também dos chamados analfabetos funcionais, que são aqueles que foram alfabetizados, mas têm um pouco domínio sobre a escrita e sobre a interpretação mais complexa de textos, vai refletir lá na frente no país, né? Porque você, quanto mais pessoas instruídas, quanto mais pessoas participando do processo educacional, fazendo ensino médio e ensino superior, isso vai agregar lá na frente melhoria para o país em termos econômicos, mão de obra qualificada. Então, esse estudo é um estudo muito sério. Todos os países que conseguiram um desenvolvimento educacional, um desenvolvimento econômico, eles priorizaram a educação em todos os níveis.